Boa tarde, queridos alunos e alunas aí dos sextos anos de português, do ensino médio, os primeiros anos, os terceiros anos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse tutorial aqui para ajudá-los a como fazer as APs, né? Nós teremos as APs agora e eu quero ajudá-los como que possamos fazer essas APs com tranquilidade, né? Uma aluna minha já gravou um vídeo, a Cibele, ela foi aluna minha desde o sexto ano até o nono ano. Ela entrou na ETEC fazendo provas e ela tem um grande expertise da questão de fazer provas, porque todas as provas que ela fez, desde os sextos até os nonos e depois entrando na ETEC, ela sempre se saiu muito bem, tendo boas notas nessas provas, né? Essa questão tinha 12 questões, ela acertava 10, 11, sempre assim. E passou na ETEC ano passado, está na ETEC agora, estudando na ETEC, ensino médio. Então, quando a pessoa tem uma expertise, um conhecimento, é legal, ela está compartilhando esse conhecimento, as experiências que ela tem dentro desse conhecimento, para que ela possa tá ajudando outras pessoas também a passarem provas. Nós temos provas na vida em toda, a vida nós temos avaliações, somos avaliados todo momento. Quantas avaliações eu já fiz na vida? De 5 concursos que eu já fiz na minha vida, passei em 3, 2 não passei, mas 3 passei. Então, assim, por isso eu quero estar ajudando vocês a fazer prova. Eu vou usar como modelo a prova do sexto ano. E vou estar dando dicas como fazer a prova, tá? Vou ler bem rapidamente essa prova, então quero que vocês tenham paciência. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas vou estar lendo a prova e vou estar explicando para vocês como fazer essa prova, tá? Dando dicas. Você vê, a prova ela é assim, né? Em forma de papel. Eu imprimi em PDF e a do sexto ano. Quem é do ensino médio que está me acompanhando, eu estou trabalhando com o sexto ano primeiramente. E eu vou estar lendo e dando dicas. E talvez essas dicas que eu der para o sexto ano vai servir também para o ensino médio. Porque eu não vou dar resposta, eu vou dar dicas sobre essa prova. Então eu vou ler a questão 1, para os sextos anos principalmente. A questão 1, vou ler bem por cima, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, muito cansativo para vocês estarem fazendo. Então vamos lá. Vamos começar preparados? Então vamos lá. A questão 1 do sexto ano começa com o título 9 coisas que você precisa saber sobre raios, né? Esse é o título. E aí você vai ter que ler o texto. Eu vou ler o início e depois vou parar e já vou para a questão. Então vamos lá. Por Luiz Antunes. Começa assim, tá na página 2, tá? Entre 2011 e 2017, caíram no Brasil quase 78 milhões de raios. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, muitos deles, infelizmente, foram fatais. Para se ter ideia, a cada 50 mortes por raio no mundo, uma ocorre por aqui. Daí a importância de se informar melhor sobre descargas elétricas. Então, a palavra que está sublinhada aqui é deles. Ok? Vamos para a questão. Questão 1. Questão 1, tá? Eu li só a introdução, agora vamos para a questão. Em muitos deles, infelizmente, foram fatais. O termo destacado faz referência a, letra A, 50 mortes, B, foram fatais, C, 78 milhões de raios, D, descargas elétricas. Então a questão 1 faz a seguinte pergunta: deles se referem a que objeto, a que informação no texto? Então é interessante que você pegue a palavra deles e leia o que vem anteriormente no texto. Lendo o que vem anteriormente no texto, você vai conseguir tentar descobrir qual é a resposta correta. Tudo bem? Aí tem a questão 2. De acordo com o texto, em dias de chuva acompanhadas de raios, os locais mais seguros para se abrigar dos raios incluem as praias, os eletrônicos desconectados da tomada não oferecem risco de morte. C, eu li a e o B, agora o C. As descargas elétricas atingem as pessoas mais altas em descampados. D, a maioria das mortes com tempestades de raios ocorre dentro de casa. Veja, A, B, C e D.
Tem duas respostas que estão no texto. Só que por causa de uma palavra, essa palavra que aquela resposta que parece correta, por causa de alguma informação mínima, ela não é a correta, é errada. Então eu vou te dar uma dica em certas perguntas. Tem perguntas que você tem que excluir as que estão erradas, exclua totalmente as que você tem certeza que estão erradas, e vai sobrar duas que você tem dúvida. E aí você procura por palavras que são palavras que demonstram que aquela informação ela não está totalmente certa, ela está de maneira incompleta, correta. Ela não está totalmente certa, ela é meia certa, se assim eu posso dizer. Meio certa, desculpa. E aí, você fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai encontrar a resposta correta. A questão 3, você vê aqui, ó, a questão 3 é sobre é uma tirinha, é uma conversa. Começa assim. A mulher diz para o marido: Agar, vá cortar madeira para o fogo. Ele diz: o que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Olha essa palavra, ordens. Tá? Frango assado e bolinhos para o jantar. Ai, a vida é feita de trocas. Então você vê, quem está com o 6º ano lendo, você vê que existe primeiro quadrinho, segundo quadrinho e terceiro quadrinho. Certo? E aí o que você vai fazer? Olhando esses quadrinhos, foca na palavra ordem. Aí tem a questão 3. A esposa de Agar utiliza a expressão vá cortar para expressar o quê? O que ela está fazendo quando eu mando vá cortar, vá comer, vá beber? Então olha a estrutura e aí você busca a resposta correta. Na questão 4, está falando sobre advérbios. Qual é a função do mas e a função do mais? Eu não vou dar a resposta da 4, eu só vou explicar. 1 mais 1 é igual a 2. Mais. Certo? Mais. Está adicionando. Agora, quando eu falo assim, eu estou cansado, mas eu preciso continuar trabalhando. Eu fiz um gerundismo agora. Mas, vou dar outro exemplo. Eu não tenho dinheiro, mas eu preciso comprar comida. Tá? Você vê no mas que existe uma adversativa, ou seja, as ideias estão ao contrário. Uma está contrária à outra. Então, entendendo essa explicação, você consegue fazer a questão 4. Tudo bem? Questão 5 é simples. Você vai ler o texto, a questão 5 e 6, você lê o texto é chamado perseguição, de uma pessoa que está sonhando. Veja, a informação, ela está sonhando. Por quê? Porque ela acorda. Ela cai da cama e acorda. Ela está sonhando que alguém a está perseguindo. Você vai ler esse texto e, a partir disso, a questão 5 está perguntando sobre o que acontece no texto. É muito simples achar a resposta. E a questão 6 também é uma informação inerente ao texto, que está no início do parágrafo. Então você tem, para fazer uma prova dessa, o que você tem que ter? Atenção, não tem muita você tem que ler uma, você tem que ler duas, você tem que ler 3. A questão 7, ela diz sobre também, é um texto que está falando, por que tossimos, o título do texto? Por que tossimos? Então o texto, ele está querendo te trazer, te informar algo, ele quer te ensinar algo, ele quer demonstrar só algumas características. Pensa, ele é publicado numa redação chamada Mundo Estranho, numa notícia. Então, qual é a função dessa notícia, dessa informação? Tudo bem? A questão 8, ela é gramatical. É escrito, é uma placa, está escrito dê preferência ao pedestre. Dê preferência ao pedestre. Digita no Google, coloque em imagens, Google Imagens, e vê como essa palavra, como essa frase, essa oração deve ser escrita da forma gramaticalmente correta. A questão 9, quando você for fazer a questão 9, além de ler o que está nos quadrinhos,
além da leitura, presta atenção no rosto da personagem que está se expressando. Presta atenção no rosto da personagem que está se expressando. E aí você vai conseguir achar uma melhor resposta. A questão 10. Presta atenção no Cebolinha. Cebolinha é o diminutivo de cebola. Você prestando atenção no Cebolinha como diminutivo de cebola, você vai saber porque o Cebolinha saiu correndo da Magali. Porque o que a Magali faz muito nas histórias em quadrinhos do Marido de Souza? O que ela faz? Ela come demais. Então, quando ela decide ser vegetariana, por que o Cebolinha corre dela? Presta atenção. A questão 11 é uma notícia. Mas em que parte dessa notícia o escritor dá uma opinião pessoal dele? Ele vai falando que não pode ter animais em shoppings, que tem shoppings que não tem animais, mas em que parte ele dá a opinião pessoal dele sobre o fato de que em certos shoppings são permitidos ter animais e outros shoppings não são permitidos terem animais? A questão 12 também é isso. Ele traz uma informação sobre o Calvin e Haroldo. Em que parte ele dá a sua opinião sobre essa informação? Existe a informação, mas tem uma parte que o jornalista ele se posiciona, ele dá uma opinião sobre isso. A questão 13 é um trocadilho de palavras, trabalha-se com adjetivos, você tem que saber o que é adjetivos, um se opondo ao outro, certo? Talvez um adjetivo branco, preto, alto, baixo. O que é isso? Você está tentando comparar alguma coisa? Pensa aí, leia com cuidado. A questão 14 e 15 é muito simples, está falando também informações que estão implícitas ou explícitas no texto, que você vai ter que ler e tirar a informação do texto, certo? Olha muito nos adjetivos, olha nas palavras, nos adjetivos, nas qualidades, olha o contexto, lê uma, lê duas, leia 3 vezes, tudo bem? E a questão 16, preste atenção nos verbos no imperativo. O verbo no imperativo, não perca, voe alto, venha participar. Quando eu falo venha participar, o que eu quero? Eu quero que você faça uma ação, eu quero que você participe, eu quero que você esteja perto. Quando eu falo faça a AP, produza, se esforce, eu estou te pedindo a que você tome uma ação. Tudo bem? 13 minutos de vídeo. Só para terminar, deixa eu te dar uma dica que eu usei para passar em provas. Eu lembro que eu fiz 2 faculdades e fiz uma especialização e sempre estudei muito, muito. E assim, eu sempre usei algumas dicas, assim, para fazer prova. Você tem um tempo, aí você vai fazer a prova na sua casa, você vai usar tranquilamente o tempo, faça a prova com afinco, com dedicação, mas eu tenho algumas dicas. Quando eu vou fazer uma prova, eu faço da seguinte forma: eu leio a primeira vez e faço as que eu tenho certeza. Li, faço as que eu tenho certeza. Segunda vez, aí é que eu tô com dúvida, eu deixo para a segunda vez. Eu leio na segunda vez e faço a que eu estou com dúvida. A que eu não sei, eu leio a terceira vez e fico ali até o fim do tempo da prova. Então, primeira vez eu faço as que eu tenho certeza, segunda vez eu leio de novo e faço a que eu estou com dúvida, e a terceira vez eu leio tudo de novo, leio até as que eu já fiz, e faço as que eu tento fazer até o fim as que eu tenho dúvida. Sempre eu fiz assim. Então, olha que interessante, quando você faz uma prova desse jeito, primeiro as que tem certeza, depois você lê de novo a segunda vez as que você tem dúvida, e você lê uma de novo a terceira vez aquelas que você não sabe fazer, você deixa por último, mas lê a terceira vez, você leu a sua prova 3 vezes, você aumentou em 3 vezes a chance de você acertar a sua prova. Então, 6º anos, 1º ano do ensino médio e 3º ano do ensino médio. Leiam, pesquisa na internet, se dediquem para que vocês façam essa prova com tranquilidade, com calma,
E eu desejo a vocês sucesso e muita força, muita fé, porque se Deus quiser, nós vamos vencer essa pandemia, essa quarentena, e sairemos em pessoas melhores, renovadas, pessoas com muita aprendizagem, com muito conteúdo. Obrigado pela atenção aí para vocês, e eu lhe desejo a vocês boa sorte. Se vocês precisarem de alguma coisa, mandem qualquer dúvida no meu e-mail, eu vou estar postando meu e-mail nas descrições aqui no meu canal do YouTube aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, boa prova, grande abraço, sucesso, tchau.